Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geografia em Pauta. Galera, na pauta de hoje vamos iniciar um processo de falar sobre algo que mudou a nossa história, que fez com que a gente pudesse estar, por exemplo, nesse momento, ouvindo esse podcast, que a gente pudesse estar falando através de meios tecnológicos e alcançando um número cada vez maior de pessoas, que pudesse produzir, mesmo em meio à pandemia, o acesso à educação, à informação e a variadas outras formas de comunicação. Nós estamos falando da Revolução Industrial. Então a gente vai fazer aqui um conjunto de podcasts falando um pouquinho desse processo tão importante para a nossa história e para a nossa geografia. Eu sou o professor Roger Daltri e hoje vamos começar falando da evolução das técnicas e das tecnologias que envolveram a Revolução Industrial, galera. A primeira grande revolução tecnológica da história da humanidade talvez tenha sido o domínio do fogo. Desde então, as sociedades humanas têm se dedicado ininterruptamente a aprimorar maneiras de se apropriar da natureza e de transformá-la de forma cada vez mais eficiente, criando, por exemplo, alguns equipamentos que lhes permitissem e que lhe permitem, facilitar a vida em todos os sentidos. A eclosão da Revolução Industrial no século XVIII não significou que as etapas evolutivas anteriores ao desenvolvimento tecnológico e humano tiveram menor importância, pois elas ocorreram de diversos modos no tempo, no espaço. Mesmo na atualidade, é possível constatar a coexistência do uso das técnicas, ainda que consideradas primitivas, e das mais avançadas produções técnico-científicas. Grande parte do conjunto das técnicas da humanidade não foi universalizada. Ao longo do tempo, a seletividade na apropriação delas acabou produzindo abismos tecnológicos cada vez maiores entre as sociedades humanas e, claro, isso contribuiu expressivamente para a maior concentração de poder, de renda, aos que estivessem na vanguarda desse processo. O mosaico técnico e suas contradições constituem uma produção espacial que vem se desenhando desde a antiguidade. Antes de aprofundar nos estudos da evolução das técnicas e das tecnologias, contudo, é necessário fazer uma diferenciação entre esses dois conceitos importantes. O que é a técnica? A técnica ela representa o modo de se fazer, ou seja, o procedimento ou o conjunto de procedimentos adotados para obter determinado resultado. Isso é a técnica, tá, galera? Já a tecnologia envolve a sistematização e a elaboração científica acerca dos conhecimentos técnicos, visando torná-los cada vez mais efetivos. Então, enquanto por um lado você tem a técnica que representa o modo de fazer, o procedimento de como se faz buscando determinado resultado, a tecnologia é a evolução e elaboração científica, adotando conhecimentos técnicos para que a gente possa ter resultados cada vez mais práticos, mais efetivos e evoluções nesse processo onde a técnica está fazendo ali o nosso dia a dia ficar mais fácil através de novos produtos. A análise das técnicas humanas em diferentes contextos é um dos campos mais importantes da geografia. A técnica envolve uma relação humana com o meio feita de forma consciente. Assim, compreender o domínio das técnicas por diferentes sociedades ao longo da história é uma condição fundamental para avaliar como ocorreu a produção intencional do espaço geográfico. Da mesma forma, perceber a coexistência entre técnicas consideradas modernas e outras anacrônicas ou primitivas contribui para a revelação da complexidade do mundo atual. Se a gente der uma olhada no passado, nessa visão histórica, na antiguidade, o desenvolvimento das técnicas esteve constantemente atrelado às necessidades fundamentais, como a alimentação, moradia, a segurança. Nesse sentido, a busca pela vida em sociedade desde o início representou uma necessidade. A associação entre famílias e clãs criava condições mais favoráveis para a sobrevivência. A apropriação de técnicas mais eficazes na produção de alimentos possibilitou a fixação desses grupos, propiciando o estabelecimento das primeiras cidades. Muitas cidades antigas utilizavam alguns dos recursos técnicos que se observavam nas cidades e se observam nas cidades atuais. As técnicas desenvolvidas não se restringiam ao sistema de defesa como muralhas, fossos, opção para locais de difícil acesso. Elas também estavam ligadas a outros sistemas do dia a dia. Escavações arqueológicas, por exemplo, revelaram que em Nippur, uma cidade erguida pelos sumérios na antiga Babilônia, onde está o Iraque hoje, a existência de uma galeria de esgotos construída há mais de 2000 anos antes de Cristo.
No mesmo período em que as cidades situadas no Vale do Rio, Indo, atual Índia e Paquistão, naquela região ali, utilizavam canais de esgoto redescobertos por tijolos em ruas específicas. Os sistemas hídricos de distribuição, irrigação e saneamento já eram utilizados nas cidades do Antigo Egito, na Grécia, no Império Romano, há muito tempo atrás. Outros exemplos são a apropriação da utilização da energia eólica, por exemplo, e a produção de artefatos mecânicos que possibilitavam a movimentação de objetos pesados. Trata-se de técnicas incorporadas ainda na antiguidade, demonstrando o quanto o desenvolvimento da sociedade sempre foi uma ação desenvolvida pela ação criativa e constante de cada sociedade ao seu tempo. Se a gente considerar a Idade Média, considerando-a de maneira simultânea de outros contextos históricos, é importante conhecer o contraste marcante entre a relativa estagnação europeia e o florescimento científico e tecnológico de grandes civilizações não europeias. Nós que somos um país ocidental e recebemos uma colonização europeia, muitas vezes não conseguimos reconhecer as grandes evoluções nas técnicas e também na produção de tecnologias ainda anteriores à Revolução Industrial em outras civilizações que não a civilização europeia. Mesmo na Europa, o período medieval não foi marcado apenas pelos instrumentos de tortura que se proliferaram durante a Santa Inquisição ou pelo aprimoramento das armas utilizadas nas guerras ou nas cruzadas. Importantes contribuições foram incorporadas nas técnicas produtivas. Os holandeses, por exemplo, tornaram os moinhos mais eficientes ao deslocar o eixo de rotação para a posição horizontal, permitindo que eles drenassem pântanos, lagos. Outro destaque desse período foi o desenvolvimento de arreios, tornando mais eficiente a utilização da tração animal. No entanto, enquanto os europeus viviam a chamada Idade das Trevas, na Idade Média, o conhecimento da humanidade era expandido por outros canais e por outros cantos do mundo. Os antigos chineses, por exemplo, criaram, entre outras coisas, a bússola, a pólvora, o papel, a impressão em estilogravura. Os árabes, entre outras contribuições, tiveram um papel essencial no desenvolvimento da álgebra, da matemática, inclusive criando o sistema decimal e o conceito do zero. Seus conhecimentos em astronomia, geografia, foram essenciais para o advento do período das grandes navegações no Renascimento. As grandes civilizações ameríndias, aqui no continente americano, também possuíam diversas técnicas avançadas para o seu tempo. Os maias se destacaram pelas técnicas de arquitetura, pelo cultivo agrícola, os astecas pela medicina, pela exuberância tecnológica, principalmente na capital do império. A maior cidade do planeta naquele período histórico, inclusive, era aqui no continente americano. Os incas possuíam conhecimentos aprimorados sobre astronomia e cultivos em terraços. Então havia ali um desenvolvimento de técnicas milenares também no nosso continente, não somente na Europa, como muitas vezes a gente é levado a crer. E aí a gente chega, galera, a matrizes tecnológicas da Revolução Industrial. Como a gente tem visto nesse podcast, desde a antiguidade, a principal matriz energética utilizada pela sociedade tinha como base a queima de algum fator, de algum elemento, como a madeira. As fogueiras aqueciam, iluminavam, e era o meio que os alimentos eram preparados pelo qual o ferro era moldado, isso desde a antiguidade. Com o tempo, outros combustíveis passaram a ser utilizados para alimentar as chamas, com um destaque para azeites extraídos de olivas, na região do Mediterrâneo, para as fezes secas de bovinos, que até hoje constituem importante matriz energética em países como a Índia. Há milênios, outras sociedades, e diversas delas, também já dominavam a produção de artefatos de metal, com destaque aí para o bronze, para o ferro, para a prata e para o ouro, né? Sua modelagem, no entanto, exigia um trabalho artesanal. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, só se tornou possível com a utilização em larga escala do carvão mineral, o qual permitiu maior eficiência no derretimento de metais para a moldagem de equipamentos maiores. A extração do carvão em grande profundidade, por sua vez, exigiu o aperfeiçoamento das máquinas a vapor necessárias para a retirada das águas dos poços das minas. As duas tecnologias se desenvolveram impulsionando uma a outra, até James Watt, que viveu entre 1736 e 1819,
e inventar, em 1765, um modelo mais eficiente e mais seguro de máquina movida a vapor. Portanto, ao incorporar técnicas que permitiam moldar e produzir grandes artefatos de ferro, inclusive maquinários a vapor, como as locomotivas, isso vai propiciar um maior salto tecnológico, o maior salto tecnológico ocorrido até aquele período da história. O século XVIII ele foi um marco muito importante de uma nova era para a humanidade. No entanto, é importante refletir sobre quais atores realmente estavam na vanguarda desse processo e puderam obter deles as maiores vantagens oferecidas. Uma das mais perceptíveis marcas espaciais decorrentes da incorporação dessas técnicas foi a territorialidade por elas estabelecida. Com as técnicas disponíveis na primeira Revolução Industrial, qualquer nação que se candidatasse ou reunisse condições financeiras, técnicas e científicas para se industrializar precisava ter acesso a importantes jazidas de carvão mineral, de minério de ferro. Como os transportes eram muito caros e o volume necessário de minérios era grande, a indisponibilidade desses recursos no território nacional era um fator que inibiria a industrialização de qualquer país que não conseguisse produzir ter uma área onde esses elementos estivessem próximos para que ali se desenvolvesse um processo industrial. Esse não era o caso da Inglaterra, o primeiro território a se industrializar no mundo que possuía jazidas. Nem da Alemanha, nem da França, nem dos Estados Unidos, outros países também que possuíam grandes reservas desses recursos e que puderam se industrializar ao longo do século XIX. Então, as jazidas de carvão mineral presentes no território do Reino Unido, no território da França, no território dos Países Baixos, da Bélgica, da Alemanha, possibilitaram que esses países pudessem ter um processo industrial iniciado muito anterior do que outros países em outras regiões do mundo. E aí é importante, tá, galera, que a gente consiga compreender que nesse momento a gente tem que levar em consideração a territorialidade que se estabeleceu a partir dessa lógica de revolução industrial. Dentro dessa perspectiva, a técnica ela está a serviço de quem? As técnicas desenvolvidas pela humanidade ao longo do tempo facilitaram expressivamente a vida humana no planeta, e isso eu acho que ninguém tem dúvida. No entanto, também se percebe a persistência de graves problemas, alguns crônicos, como se percebe até hoje, como fome, miséria, desigualdades, como os problemas relacionados às questões ambientais, cuja solução, do ponto de vista técnico, seria até simples e poderia perfeitamente já ter ocorrido. Ou seja, muitos dos grandes dilemas que ainda há na atualidade não decorrem da deficiência das técnicas disponíveis, mas sim do uso de que se faz delas. Cabe aqui uma questão primordial. A serviço de quem essa técnica está? Ela atende a qual interesse? O domínio das técnicas e das tecnologias tornou-se muito evidente nos exercícios de poder das sociedades humanas. Assim como grupos que passaram a dominar o fogo na pré-história obtiveram a supremacia sobre os demais povos, o domínio técnico e científico na atualidade constitui um elemento central de concentração de poder para alguns países. Um exemplo dentro desse contexto é a China. O expressivo desenvolvimento econômico verificado nas últimas décadas foi viabilizado, entre outros fatores, pelo forte investimento na produção técnica e científica dentro do território chinês. Uma pesquisa da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos demonstra esse salto na qualidade através do número de publicações de artigos científicos da China. Em 2003, eram 48 mil. Em 2012, esse número já tinha passado para 179 mil publicações de artigos científicos ao longo de um ano. Nesse mesmo período, a participação chinesa na produção mundial de conhecimento científico subiu de 5,6% para 14%. E aí a gente pode estar fazendo uma analogia muito importante, inclusive referente ao nosso país. O crescimento do investimento chinês na produção de artigos científicos, na produção científica, também possibilitou uma participação cada vez maior na China no PIB nominal dos diferentes países. É hoje o nosso maior parceiro comercial e é um país que tem tudo para, nesse século, se tornar a maior economia mundial, superando inclusive os Estados Unidos.
o que chama a atenção? Claro que existem vários fatores que explicam o elevado crescimento econômico da China, inclusive em meio à pandemia, mesmo menor do que vinha acontecendo nos últimos anos. Mas é importante refletir também que a produção científica está diretamente relacionada à produção de técnicas e tecnologias mais aperfeiçoadas e que produzem transformação no espaço. O maior ou menor investimento em educação é reflexo de opções políticas adotadas pelos países. E dentro disso, nós podemos ver que algumas situações são delicadas, né? Se a gente olhar na produção, no modo de produção capitalista, a socialização desses benefícios pode ter como entrave algumas questões dos benefícios que possam chegar a diferentes países, as questões econômicas e políticas. Do ponto de vista econômico, quando a técnica se torna inacessível para grande parte da humanidade devido ao alto custo empregado, muitas vezes pelas condições restritivas da apropriação das patentes, por exemplo, assim as técnicas inovadoras são comercializadas no mercado segundo a lógica de reverter em lucros para seus detentores e não necessariamente orientadas para a solução de problemas em larga escala. Um exemplo é o debate ambiental. Apenas um grupo pequeno de países, os mais ricos, reúne condições científicas e econômicas para promover a implementação de uma série de técnicas inovadoras que possam contribuir para um desenvolvimento mais sustentável, mas não o fazem alegando inviabilidade econômica. E aí a gente tem que refletir sobre essa situação. A produção da Revolução Industrial, das grandes revoluções industriais, também trouxe um dilema para a gente, que é o dilema envolvendo a questão ambiental, a apropriação dos recursos e, claro, todas as consequências da utilização desses recursos em larga escala. O que faremos para mudar essa realidade? É importante que os países que estão na soberania, são os países mais ricos, que possuem o acesso a novas técnicas, puxem esse filão para poder mudar essa realidade, produzindo tecnologia acessível, produzindo tecnologia que seja sustentável e que possa viabilizar a condição para que no futuro nós possamos fazer com que as próximas gerações também possam fazer utilização desses recursos que são disponíveis hoje para a gente. Do ponto de vista político, quando não há interesse na realização de determinados investimentos técnicos científicos, uma vez que eles poderiam resultar na superação de questões históricas de exploração e de opressão, afetando a concentração de poder de grupos políticos que tradicionalmente se beneficiam de um contexto existente de poder, de desigualdade. Um exemplo aí é a histórica discussão em relação à chamada indústria da seca, a superação da deficiência hídrica e da pobreza extrema no sertão nordestino sempre esteve muito condicionada às questões políticas do que às questões propriamente técnicas ou econômicas. Quando se pensa nesse contexto, a gente sabe que há vários grupos que se apropriam de determinadas ações e impedem muitas vezes que as inovações técnicas e tecnológicas possam produzir um espaço socialmente mais acessível, porque isso também gera riqueza para pequenos grupos que detêm o poder. Do ponto de vista político, muitas vezes isso acontece, e esse caso aqui no Brasil é um caso emblemático, né? Já existem diversas tecnologias e técnicas que poderiam estar sendo utilizadas na promoção de um sertão, onde as pessoas pudessem estar superando o problema da seca de uma maneira mais suave. Mas, infelizmente, nós temos questões políticas, regionais, que vão afetar diretamente, e até nacionais, né? Que vão afetar diretamente a resolução desses problemas e desses conflitos que eu digo da ordem social, essa situação delicada de pobreza, de miséria, de fome, associada a questões naturais que podem ser superadas pela adoção de novas técnicas e tecnologias, mas que nem sempre o são. Galera, a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho de industrialização, agora falando dos grandes processos de industrialização que a gente tem no mundo, mas hoje foi só para a gente fazer uma ideia inicial desse processo e de como isso está sendo desenvolvido em diferentes lugares. Agora a gente vai partir para uma segunda etapa de verificar como se deu esse processo ao longo do tempo. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima.